primeira epístola de Pedro, lá no capítulo de número 3. E no versículo de número 1. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 1. Aonde lemos na palavra de Deus. Lemos assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Amém? Casamento entre duas pessoas da mesma fé tem seus problemas. Imagina a pessoa casar com alguém que não é da mesma fé, que não é convertido. É o jugo desigual. É um desafio muito grande. Mas aqui a palavra de Deus nos dá uma orientação em relação ao comportamento da mulher no contexto do casamento. Feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, fala com as tuas servas, com o teu servo que está aqui, fala ao nosso coração nessa manhã, nesse assunto tão importante, no nome de Jesus. Assim seja. Amém e graças a Deus. Diga graças a Deus, diga glória a Deus. Aqui a Bíblia fala que a mulher, ela tem que ficar em silêncio. O que é que a mulher não deve falar? O que é que a mulher não pode falar para o marido? A mulher nunca pode falar para o marido a frase: eu te disse, eu te avisei, eu sabia que isso ia acontecer. O marido, no momento do fracasso, ele já está machucado. Porque eu quero contar uma coisa para vocês: homem não gosta de perder. O homem tem um seu orgulho. E quando ele esbarra com uma frustração, um problema, a última coisa que ele quer ouvir da esposa é a palavra: bem que eu te avisei. Porque o homem já está machucado. Aí a mulher, quando está vendo o homem já na pior, aí ela vem e diz: bem que eu te avisei, está vendo? Se você tivesse me ouvido, você não iria sofrer dessa maneira. Homem nenhum quer ouvir isso, porque ele já está sofrendo já. Ao invés de dizer isso, a mulher, ela tem que chegar para o homem e dizer assim: vamos resolver junto esse problema. A gente vai vencer, vamos lutar para a gente conseguir resolver essa situação. Vamos lutar juntos. O que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Porque o homem já está naquela situação machucado por causa daquele problema. Entenda que a mulher, ela não foi feita do barro igual ao homem. Deus podia ter feito a mulher do barro, não podia? Do pó da terra. Então Deus foi lá e fez a mulher do pó da terra para ser igual a um homem. Foi assim que Deus fez? Não. Como foi que Deus fez o homem? Como foi que Deus fez o homem? Do pó da terra. Como foi que Deus fez a mulher? Da costela. E por que Deus fez a mulher da costela do homem? Porque se ele tivesse feito do pó da terra, a mulher seria igual ao homem.
Mas quando ele fez da costela, representa que a mulher está debaixo da autoridade do homem e deve honrá-lo. A mulher deve honrar o homem. Dentro da casa, a mulher, ela é o coração da casa. Dentro da casa, a mulher é o coração. É aquela parte mais emotiva. E o homem é o quê? E o que é que o homem é? É o cabeça. A mulher é o coração e o homem é o cabeça. A mulher é aquela parte mais afetiva, mais sentimental, mais voltada para a parte da emoção. E o homem é a autoridade, o homem é o cabeça. E a mulher tem que valorizar essa liderança do homem. A mulher tem que respeitar essa autoridade do homem, porque o homem, ele gosta e ele quer, e é da sua natureza liderar. É da sua natureza estar à frente da situação. É o que ele quer fazer, ele quer resolver. Ele é o cabeça do lar. Ele é o cabeça, ele quer resolver a situação, ter a palavra final, é direito dele e essa é a autoridade que Deus deu para ele. Agora, quando a mulher fica querendo falar para o homem o que ele deve fazer, o homem casou com a esposa, ele já saiu da casa da mãe. A esposa não pode ser para o marido, não pode ser para o marido uma mãe, não pode. Às vezes a mulher, ela quer tratar o marido como se fosse um filhão, como se fosse uma criança. Isso machuca demais o homem. Isso dói demais no homem. O homem, você tem que entender que o homem, ele tem o seu orgulho. E quando a mulher quer falar muito, demais da conta, principalmente no momento que o homem está precisando de apoio, isso machuca o homem. Ele já está sofrendo. Porque problemas eles vão surgir e o homem enfrenta lutas, toma decisões erradas. Eu tomei muitas decisões erradas. Qual é o homem que não faz escolhas erradas e acaba sendo enganado ou acaba sendo prejudicado? Aí na hora que ele está naquele sofrimento, aí a mulher vem e chega do lado deles assim, bem que eu te avisei, eu te disse. É como um punhal nas costas do marido. É muito doloroso. Eu passei por lutas, eu falo assim porque eu passo por decepções, passo por situações difíceis, e a pior coisa que pode acontecer é a mulher vir e ainda como que jogar sal na minha ferida. A mulher não pode fazer isso. Ela tem que chegar e dizer assim, vamos resolver juntos. Vamos resolver juntos. Porém, eu quero que você compreenda que somente uma mulher pode fazer um homem feliz nessa terra. Na mulher está o segredo para fazer o homem feliz. Isso é tão verdadeiro que quando o homem foi criado, a Bíblia fala que Deus olhou para o homem no jardim do Éden e tinha tudo ali que ele precisava, e ele estava na presença do divino, estava na presença do Pai, e não tinha pecado, e não tinha nada. E Deus olhou para tudo aquilo e disse assim, não é bom que o homem esteja só. Ainda faltava alguma coisa, e era a mulher. Então o homem só é feliz de verdade quando ele tem uma mulher ao seu lado. Somente a mulher pode fazer o homem ser feliz de verdade nessa terra. Amém? Vamos à palavra aqui em Provérbios de número 18. E no versículo de número 22. Provérbios 18, 22.
aonde lemos assim: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Quem achou uma esposa, achou o bem, e alcançou a bênção do Senhor. O melhor de Deus é ter uma boa esposa nessa terra. É a maior bênção que alguém pode ter. No capítulo seguinte, 19, 14, muitas pessoas dizem assim: Deus não se mete nessas coisas. Muitos pregadores falam isso, que a esposa, cada um tem que procurar a sua, procura aí a esposa que você quiser, que Deus não se mete nisso. Muitos pregadores falam isso, porque lá no jardim do Éden, Deus arrumou uma mulher para Adão, e Adão, ela fez a escolha errada, e Deus disse: nunca mais eu me meto nessa história. Mas isso não é verdade. Deus, ele se importa com a nossa vida afetiva, com a nossa vida familiar. Deus se importa com aquilo que está em nosso coração e das nossas necessidades. Deus se importa com isso. Porque depois da salvação, a coisa mais importante é o nosso casamento. E o nosso casamento pode representar a perdição na nossa vida e da nossa descendência. Porque quando um casal não está bem ajustado, quando um casal está passando por lutas, os filhos também enfrentarão lutas. Os filhos também vão herdar aquele sofrimento. Aliás, sobre o casamento, é importante a gente dizer que o casamento representa a nossa relação com Deus. Porque Deus, muitas vezes, na palavra, usa a figura de linguagem do casamento para mostrar o amor que Ele tem por nós. O apóstolo Paulo fala sobre isso. E ele fala que Cristo amou a igreja como um marido deve amar a sua esposa. E a igreja deve amar a Cristo. Como a igreja deve amar a Cristo, como a esposa deve amar o marido. Amar o marido. Às vezes a pessoa se casa, o casamento não está bem. Aí ela pensa assim: eu vou ficar no meu casamento por causa dos meus filhos, afinal de contas eu amo os meus filhos. Isso não vai dar certo. A pessoa diz: eu vou ficar mantendo esse casamento por causa dos filhos. Eu não vou me separar por causa dos filhos. E não ama mais o marido. A mulher tem que amar o marido. E o marido tem que cuidar da mulher. Porque se a pessoa diz assim: eu amo a Deus e não amo a minha mulher, ela está em grande pecado. E a mulher também tem que amar o marido. A mulher tem que amar o marido mais do que os filhos. Para que os filhos possam olhar para o casamento dos pais e desejar ter um casamento igual ao dos seus pais, quando eles mesmos se casarem. Agora, se os filhos olham para os pais e veem os pais brigando, vê aquela contenda, vê aquela falta de respeito, aquela desunião, eles mesmos, quando se casarem, vão trazer todos aqueles problemas para dentro do seu casamento. E isso vai gerar um mal na próxima geração e na outra geração, e aquele mal vai avançando cada vez mais. Cada vez mais. A nossa família, ela pode ser um pedacinho do céu, quando estamos alinhados com a palavra de Deus. A ordem é essa. Primeiro, amar a Deus. Depois, amar o nosso cônjuge. Não os filhos. Sabe por quê? Porque depois, quando os filhos crescem, o que é que vai acontecer? Eles vão casar e eles vão embora. Quando os filhos crescem, eles vão embora. Eles casam e vão embora. E só quem vai ficar cuidando um do outro na velhice é o casal. Não é assim? Quando eles ficarem velhos, um vai precisar do outro. Mas os filhos vão embora. Os filhos depois começam a namorar,
é desse jeito. Aí se apaixona e daqui a pouco vão embora. Por mais que o pai e a mãe digam assim, não quero ter meus filhos aqui perto de mim, meus filhos aqui, eles vão cuidar de mim. Não vão cuidar não, eles vão embora. Porque você não gera filhos para você, você gera filhos para o mundo. E esses filhos, na verdade, nem são seus, esses filhos são de Deus. Porque Deus não é dono de tudo? Deus é dono dos teus filhos também. Aí a pessoa pensa, não, esse filho aqui, eu vou ficar com ele aqui para sempre. Aqui. Não vai não, ele vai crescer e vai embora. Ele vai embora. Só vai ficar o seu cônjuge. Então a esposa tem que amar o marido. E o marido tem que amar a esposa. Para dar tudo certo. Para eles também terem condição de ajudar outras pessoas. Já pensou se eu vivesse mal com a minha esposa? Como é que eu ia estar querendo ajudar outros casais? Não ia ter como. Se eu estou me afogando, como é que eu vou salvar outras pessoas ao meu redor? Primeiro eu tenho que cuidar do meu casamento. Primeiro eu tenho que estar bem no meu casamento, para estar bem com Deus, para poder ajudar outras pessoas. Não adianta eu ser um crente na igreja e um ímpio dentro de casa. Deus não se agrada disso. Eu tenho que ser um servo de Deus na igreja e mais servo de Deus ainda na minha casa. Amém, minha gente? Em casa é que eu tenho que dar o exemplo de servo de Deus. Dentro da minha casa, seguindo essa analogia do apóstolo Paulo, eu tenho que ser como o Senhor Jesus Cristo. Na minha casa, os filhos, a esposa que olharem para mim, tem que ver a presença do Senhor Jesus Cristo. E a esposa tem que ser como a igreja do Senhor Jesus Cristo, que obedece ao Senhor Jesus Cristo. Assim a mulher deve obedecer ao seu marido e respeitar o seu marido. A igreja pode dizer para Jesus como ele deve agir? Pode aconselhar o Senhor Jesus? Quem é o cabeça da igreja? Quem é o cabeça da mulher? O marido. A mulher tem que obedecer a quem? As amigas. Amém? A mulher tem que obedecer a quem? A família dela. Amém? A mulher tem que obedecer aos filhos. Os filhos têm que ser o cabeça da mulher. O cabeça da mulher é o esposo, é o marido. E para a gente concluir, 19, versículo 14, Deus, Ele quer que a pessoa se case bem. E o bom casamento vem de Deus. Deus prepara alguém para alguém? Prepara. O problema é que as pessoas estão querendo casar por motivos errados. Elas não entendem como é importante a boa escolha no casamento. Casar com qualquer pessoa significa fracasso espiritual, fracasso familiar. Porque é uma decisão que a pessoa tem que tomar para a vida inteira. Bom, pelo menos é assim na palavra de Deus. No mundo que a gente vive, no mundo maravilhoso que a gente vive, casamento é algo banal. As pessoas se importam mais com a festa do casamento do que com a convivência que vai pendurar por toda a vida. E quando fala casamento, a pessoa pensa a festa, o convite, qual vai ser a orquestra que vai tocar, quem vai fazer o bolo. Casamento não é isso, não. Isso aí é só a festa. Casamento é o dia a dia. E a pessoa tem que escolher muito bem com quem ela vai casar. Na nossa fé, a pessoa que conhece a palavra de Deus deve agir dessa maneira. Então vamos ver aqui, no versículo 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Amém? Casa e bens, o pai pode deixar de herança para o filho. A casa e os bens vêm como herança. Papai deixou uma casa para mim, deixou um negócio para mim, mas a esposa vem do Senhor. A esposa prudente vem do Provérbios de número 31. E o versículo de número 10.
Provérbios 31, versículo 10. Lemos assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela. Quando o homem é de Deus e a mulher de Deus, o marido confia. Não há aquela crise de ciúme, não há aquela desconfiança, há uma confiança. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Casamento é uma bênção. A mulher faz bem, vem do Senhor, e o homem é feliz de verdade. A palavra falada, ela vale prata, porém o silêncio, ele vale ouro. Ninguém se arrepende quando fica calado, porém a pessoa pode se arrepender muito quando fala algo que não é para falar. A mulher quer que o seu lar venha a ser um lar feliz. Guarde tudo isso no coração. Confie na autoridade do marido. Deixe o homem liderar. E ela vai ser uma bênção no nome de Jesus. Pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Fique de pé, por favor. Quantos casamentos estão sendo destruídos porque a mulher, muitas vezes, quer ser a dona da razão, quer ser a autoridade dentro da casa, quer ser como uma viúva tendo um marido vivo. Às vezes o homem também não se posiciona para nada, não age de maneira, não toma frente de nada, e a mulher, infelizmente, é obrigada a tomar a frente das coisas. Tudo isso está errado, minha gente. O homem é o líder. É o líder da família, é o líder da igreja, é o líder da sociedade. É o homem. É a autoridade que foi entregue por Deus. Ele é o cabeça. Ele que tem que tomar a frente. Ele que tem que resolver. Ele pode ouvir a mulher? Pode, mas a palavra final tem que partir dele. A mulher, por mais que ela tenha razão, ela não pode querer engolir o homem. Ou ficar como aquele agente, como eu falei no começo da mensagem, torcendo para o homem fracassar para dizer, está vendo? Eu te avisei, esposa não é mãe. Mãe é uma coisa, esposa é outra. Ninguém casa para ter uma mulher à semelhança da mãe. A mãe, é outra coisa. Aliás, vou ser bem franco com você. Família é o seu esposo, a sua esposa, seus filhos. O resto é parente. Pela Bíblia, família é isso. O resto é parente. É tudo parente. A família é eu e ela. Por que família eu e ela? Porque a Bíblia fala, e se tornarão uma só carne. Uma só carne. Então o Espírito Santo vem e vão gerar filhos para Deus. Espirituais e também físicos, se assim o casal quiser. Se não tiver um planejamento familiar. Mas irão gerar filhos para Deus. Porque quem olhar vai ver um exemplo de Deus naquele casal. E parente é parente. Parente está longe. Tio não é família, tia não é família, irmão não é família. Família mesmo pela Bíblia. Ou a família sagrada. Qual é o padrão da família sagrada? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A família sagrada é essa. Não é Maria, nem José, nem mais alguém. É o Pai, o Filho e quem? A família sagrada na carne é o marido, a mulher e os filhos. E o resto não pode interferir nada. Quer que teus parentes tenham a ver com o teu casamento? Não tem nada a ver, nada, não podem falar nada. No meu casamento, meu sogro não manda em nada. Se quiser, pode mandar dinheiro. O resto, guarda sua opinião para si. Manda dinheiro. Quer ajudar, manda dinheiro. Cuide da sua família que eu cuido da minha. É assim. E quem deve cuidar da gente? Deus. Porque o problema é que tem muita gente que fica interferindo. A mulher é muito apegada aos pais. Aí fica ouvindo os pais. Aí fica levando o casamento daquilo que os outros acham. Aí fica ouvindo os irmãos. Aí fica ouvindo a irmã que já se divorciou.
e fica de orelha, e fica ouvindo até os filhos, e querem tirar a autoridade do pai ou a autoridade da mãe, e fica dividindo a casa. Não, quem resolve é você, é o marido. No meu caso, né? Eu não tenho filhos, mas se tivesse filhos, tenho filhos espirituais. Muitos, graças a Deus. Mas a minha família e ela. Uma só carne. E se farão uma só carne. Acabou. Família é o homem e a mulher. Ah, mas meu marido não é um homem perfeito. Eu sou perfeito, missionária? Eu não sou perfeito. Mas foi o marido que ela escolheu. Você casou comigo obrigado? Agora aguente. Ninguém casa com ninguém obrigado, não é verdade? Você era para ter escolhido o melhor, missionária. Casava com o juiz de direito, casava com o deputado. Quis casar com o pastor, vai ver dentro de igreja agora, pelo resto da vida. Foi a sua escolha. Graças a Deus, né? Melhor que casar com o homem do mundo, né? Mas é isso, cada um vive a sua. Você vê muita gente casando, aí casa com uma pessoa que não é de Deus, não tem nada a ver. Aí sofre. Aí vai para a igreja chorar, vai para a igreja gemer. Olha, pastor ora, a igreja está ali para acolher. Agora a pessoa vai ter que carregar o caráter de Cristo, para perdoar, tolerar, ouvir e guardar os sentimentos de revolta e ter o Espírito Santo para salvar aquele marido com o testemunho do silêncio e da oração. Paciência. Ninguém mandou você casar com aquela pessoa, mandou? Ninguém mandou. Você casou porque você quis, foi uma escolha sua. Assim, a pessoa chega na igreja chorando, não, eu estou aqui com esse marido, ele obrigou a casar com você? Não. Então pronto. Esperou em Deus? Paciência. Agora tem que pagar o preço. Vai jogar o homem no inferno? Não. Vai orar a Deus e vai ter o caráter de Cristo. É difícil, é duro, mas esse é o caminho. E não tem fórmula mágica, não. Casamento é uma coisa complexa. Casamento é tão complexo que fala que o casamento é a semelhança da nossa relação com Cristo. Para você ver como é um negócio importante. É algo importante que tem a ver com a nossa salvação também. Tem a ver com a nossa salvação. Se eu não estou bem com o meu casamento, eu estou bem com Cristo. De jeito nenhum. O termômetro da minha vida espiritual é o meu casamento. Até para ser líder de igreja, a Bíblia fala que cuide bem da sua casa, para cuidar da casa do Senhor. Cuidar bem é alimentar, é ser uma bênção, é orar, é alimentar materialmente e espiritualmente, é ser exemplo, é ser de Deus dentro de casa. E aí, quando a minha família tiver uma bênção, aí eu vou ser uma bênção na vida de outras famílias que precisarem de ajuda e vou ser uma bênção como um exemplo. Não somente falando da boca para fora, mas sendo um exemplo vivo da palavra encarnada no meu próprio casamento. Sendo eu mesmo o salvador da minha esposa e a minha esposa obediente a mim como a igreja obedece a Cristo. Põe a mão sobre o seu coração. Então a palavra é essa, é obedecer. Não é ficar querendo manipular, chantagear. Você vê que o amor que as pessoas têm com Deus hoje é um amor infantil. As pessoas têm esse amor com Deus como se fosse uma criança. Aí a pessoa chega para Deus e diz, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Criança é assim. A criança sempre gosta mais daquele tio que tem as coisas para dar para ele. O tio que tem mais dinheiro, a tia que tem mais dinheiro. Porque quando é uma tia que tem pouco dinheiro, uma tia pobre, a criança não quer nem saber. Agora, quando é uma tia que tem as coisas, aí a criança fica, eu amo você, titia. Porque aquela tia tem algo para dar para aquela criança, está entendendo? Tem gente que tem essa relação com Deus, é eternamente criança aos pés de Deus. Porém, uma criança pode ter responsabilidades, pode carregar peso, criança não pode. Você pode pegar um saco de cimento e colocar nas costas de uma criança?
ela vai morrer. Não pode, criança não pode pegar peso. Quem pega peso é o adulto, é o maduro. Tem muita criança no reino de Deus e pouco adulto. Quem são os adultos na obra de Deus? Aqueles que carregam o peso da obra de Deus. Aqueles que são responsáveis na obra de Deus. Aqueles que se preocupam com a obra de Deus. Aqueles que estão dispostos a carregar os fardos da obra de Deus. Aqueles que são prudentes na obra de Deus. Temos que ser maduros na obra de Deus. Principalmente os homens de Deus. As mulheres, elas seguem o exemplo dos homens. Mas homens fortes, igreja forte. Homens fracos, igreja fraca. E o que existe mais hoje em dia são mulheres que tomam conta de igreja. Isso mostra que a igreja está fraca. Crianças que tomam conta de igreja. Você vê hoje em dia, na maioria das igrejas, é departamento para criança. Crianças cantando, é uma bênção. É culto que criança ministra. Criança vai lá e prega, é uma bênção. A mulher está lá na frente da igreja, tudo, quem resolve é a mulher resolve tudo. É uma bênção de Deus, mas está errado. Cadê os homens? Os homens estão vendo futebol, bebendo cerveja em casa. O diabo tirou os homens da igreja. Só deixou as mulheres e as crianças, igual lá no Egito, quando teve aquela discussão com o faraó, e faraó, ele vai dizer assim, pode ir, agora fica aqui. Né? As mulheres e as crianças, vocês vão, e ficou aquela confusão, e bem antes o faraó diz assim, mata os homens, os meninos e as mulheres deixarem viver, porque libertação só podia haver se tivesse homem. O homem tem um papel importantíssimo na palavra, na pregação da palavra. Jesus escolheu 12, Jesus foi o mais machista de todos, porque cadê a inclusão? Não teve uma mulher. Não teve uma mulher, Jesus excluiu as mulheres, escolheu 12 homens. Se fosse hoje, Jesus tem que ter uma cota para mulher, escolhe 6 homens e 6 mulheres. Jesus só escolheu o homem, porque é o homem que aguenta as pressões. O homem tem estrutura. O homem às vezes tem uma raiva, não se deixa levar pela raiva. O homem tem mais, ele abafa os seus sentimentos, ele sofre calado. A mulher pergunta, o que é que você tem? O homem diz, não tenho nada. Fale alguma coisa. Não vou falar nada não. Porque não adianta falar para a mulher, ele tem que passar por aquilo. Não adianta falar para ninguém, ele tem aquela estrutura. Mulher não, mulher tem que falar. Aí fala para a amiga, fala para a irmãzinha, fala para alguém. Ela tem que falar. O homem não, ele suporta. A bomba vem no peito do homem e ele fica calado. As pressões da obra de Deus, elas são assim. Então, até para a mulher tomar frente de igreja, é por concessão, não porque é o certo. Não é correto, tem que ser um homem. Tem que ser um homem. Porque vamos imaginar, tem um Júnior aqui na igreja, aí entra um bebo aqui na igreja. Júnior vai lá e resolve. E se for Dona Eliane? Corpo pequeno assim, pequenininha. Ou Eliane aqui. Vai lá, Eliane, empurra o bebo para fora, o bebo empurra lá para dentro da igreja. É perigoso, tem que ser homem, até para isso. Tem igrejas, as igrejas põem porteiro na porta da igreja. O porteiro daqui é você. Se fosse necessário, você estaria ali na porta. Mas eu posso pôr uma mulher de porteira? Tem que ser um homem. Entendeu? Tem que ser um homem, minha gente. Olha, tem coisa que a mulher resolve, mas tem coisa que só o homem resolve. Não adianta. Não adianta. E a mulher tem que respeitar essa autoridade. Que tem coisa que só o homem resolve. Vamos orar no nome de Jesus? Feche seus olhos. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, abençoa, meu Deus, teu povo de uma maneira muito especial. Hoje falamos sobre a mulher prudente, a mulher sábia, a mulher que é uma bênção em sua casa. E que essa palavra, meu Deus, venha reverberar, que ela venha se multiplicar. Vivemos um tempo, meu Deus, de valores que foram invertidos. Que a mulher lidera e o homem é um coadjuvante. Tudo errado, Senhor. Tudo fora do padrão da Bíblia. Que essa mulher venha a ser coração, que ela venha a ser proteção, que ela venha a trazer felicidade para o lar, porque a mulher tem esse dom.
A mulher é aquela que traz alegria, felicidade para o lar, felicidade para o marido. Só a mulher pode fazer um homem feliz. Que essa mulher venha ter essa dedicação, venha olhar para o seu marido, quem for casado, é claro, e quem for ouvir essa mensagem também na internet, essa mulher que está ouvindo essa mensagem pelo YouTube, pela web rádio, que ela venha olhar para o marido e venha ver a presença do Senhor Jesus Cristo, e que esse marido venha olhar para essa mulher e venha, se for o caso, morrer por essa mulher, como Cristo morreu pela igreja. Que esse marido venha morrer para cuidar da sua mulher, para alimentar, para cuidar dela como se fosse a sua própria carne, porque esse é o dever do marido. Que o Senhor venha abençoar todos os casais que forem sendo alcançados por essa mensagem, que não acaba agora, mas ela continua, pois a tua palavra vai falando e vai falando conosco todos os dias. Abençoa os teus servos e tuas servas, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Diga graças a Deus, pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus.